Então, estamos aqui, né, nosso terceiro dia de Semana Bacanes, hoje aqui numa curadoria que eu, para quem não me conhece, o White Ribeiro, diretor de criação da House Cricket, e a Ana Severino, minha parceira aqui nessas escolhas e discussões, que é a nossa diretora de planejamento, e minha grande parceira aqui de trabalho, e de confusões e de acertos. Então, gente, a gente separou, acho que vai dar uns 10 cases, mais ou menos, 9 cases, que demonstram um pouco de formas de pensar em alguns caminhos que Cannes trouxe nesse ano, assim, e muita coisa ali que já foi falado nos outros dias ali sobre essa parte da regionalização, do conhecer profundamente o público, mas assim, legal, vamos ver isso na prática, como é que eles aplicaram. Olha só, para variar, eu sempre falo coisas que estão no slide seguinte, então vamos passar esse. Primeiro case que eu trago para vocês é esse Trojan Fax aqui. Cara, ele ganhou prata em B2B, ganhou mais um outro, ganhou mais um de print, inclusive, assim. É engraçado porque eles ganharam um leão em print no material que foi impresso no fax. Mas, assim, para vocês terem uma noção do como que é esse negócio de regionalização e o pensamento direto no público. Gente, isso aqui, eles tinham uma missão, que era conversar com os agentes públicos, né, prefeituras, sobre a importância de preservação e tal. Só que, cara, como que você vai conseguir falar com prefeitos, com secretários? Cara, é um público muito difícil de você conseguir. Pensa só, você quer falar com um prefeito, você vai mandar um e-mail. Cara, quanto e-mail será que essa pessoa recebe? Quantos dos e-mails dele será que eles leem, sabe? Então, assim, isso foi um case francês, e lá eles descobriram que muitas prefeituras ainda possuem aparelhos de fax. E, geralmente, esses aparelhos de fax ficam ou na sala do prefeito ou junto com a secretária dele. Então, eles falaram, já que existe, vamos mandar. E aí eles fizeram um case que ficou muito interessante para a gente dar uma olhada. Vamos passar para ele, daí a gente troca mais um restinho de prosa sobre. A facsimile. A fax. C'est dingue, on reçoit un fax. Je crois que ça fait 15 ans qu'on n'avait pas reçu. Et c'est vrai qu'utiliser le fax, c'est obsolète, mais c'est à la fois très efficace. Nous avons reçu un fax. Je dis bien un fax. Então, gente, é aquela coisa assim, né?
poxa, num tempo que nós vivemos com essa pressão para a tecnologia, qual que vai ser o próximo hype? Vamos fazer um negócio com uma IA generativa que vai aparecer o prefeito num vídeo. Cara, não. Tinha o fax ali na mesa do cara, que ninguém usa, sabe? E, de repente, eu confesso que se eu tiver, não tenho, mas se eu tivesse um fax na minha... Bom, quando o telefone toca, eu já levo um susto. Tanto que, ó, eu tirei o telefone, ele não tem mais aqui, tá, porque me assustava esse negócio. Então, é uma forma de pensar, é um uso de tecnologia, mas um uso mais esperto, um uso praticamente como uma guerrilha, e isso deu muito boa. E, de novo, eles conseguiram um leão, a gente trouxe aqui ele como B2B, mas ele também recebeu um leão de print, no material que foi impresso no fax. Passando... Cadê? Passa aqui. Onde que está meu mouse? Aqui. Passando, vamos conversar um pouco sobre nome, né? Nome da empresa e como que você pode popularizar o nome da empresa de algumas formas diferentes, assim. Esse aqui é um case da Coinbase, né? Ele teve em direct, mas ele também foi premiado em filme. Cara, que assim, a tosquidão dele e a genialidade andam quase que lado a lado, assim. O que eles fizeram? Eles aproveitaram uma música que eu acredito que todos aqui devem saber, devem conhecer, e colocaram o nome da empresa junto. E isso foi fora a campanha de direct que eles fizeram com isso, a campanha de filme também foi usada no Super Bowl. E no Super Bowl eles foram o número 1 de conversas durante o período de apresentação, de veiculação desse filme. Então, gente, vocês vão... Esse aqui eu não trouxe o case em si, mas vocês vão assistir o filme. E vocês vão ver como que você acompanha o filme, quase que cantando junto, para chegar no final e você ter o nome da empresa. Tanto que isso aumentou, acho que 45% o número de downloads do aplicativo deles. Prestem atenção na letra e como que a letra faz, eles puxam a letra para fazer relação com eles. Tem uma parte da letra que eles alteram, assim. Só para vocês entenderem, essa Coinbase, ela é um aplicativo de negociação de cripto, tá? Então, vamos dar uma olhada, vocês vão entender e vão ver como é que eles acharam essa solução. Cara, isso gerou um monte de vídeo das pessoas se filmando, cantando, tipo, karaokê, que é um karaokê. Isso que eu falei, assim, uma tosquidão, a tosquidão e a genialidade disso, elas andam muito junto. Se vocês forem ver, eles mudaram uma parte da letra que eles colocam, and I'm so secure, que na verdade, na letra original, and I'm sexual, tá? Eles trocaram para fazer relação com uma plataforma de negociação de cripto. E os caras fizeram um karaokê. E a galera começou a se filmar fazendo um karaokê no meio dos comerciais do Super Bowl. E, claro,
nomeando a marca, né? Então, de novo, assim, como que eles conseguiram colocar o nome deles de uma forma que a Bianca talvez não consiga ou corrobore o que eu digo, talvez essa produção não tenha sido a mais cara do universo, né? Mas foi extremamente efetiva. Vamos, gente, vamos seguir. Voltando aqui, continuando aqui nesse negócio de você elevar o nome do teu cliente, do teu produto, e também utilizando musiquinha, tem essa Uva App. Esse Uva App é tipo um iFood que tem em Porto Rico, tá? E, por coincidência ou não, eles tiveram existe uma música que na verdade, a música, ela fala, um trecho da música é Uva, Uva, Bombom. E é um dos... Meu Deus, esqueci o nome do cara aqui agora. Mas... Isso, Bad Bunny. Como que eu consegui esquecer o nome do Bad Bunny? Não, então... E o Bad Bunny foi o cara que cantou no intervalo do Super Bowl. E aí, como uma das músicas dele fala uva, na verdade ele repete uva, uva, bombom, eles fizeram uma ação em que eles provocaram a base, né? A base não, provocaram todo mundo a entrar nas redes dele e pedir para que ele cantasse a música que falava o nome do app. E a promessa era, se ele cantasse, teria uma baita promoção, coisas, tipo, entregas lá por $1. Então, virou uma loucura, assim, tipo, foi chuvas e chuvas de pessoas mandando mensagem para ele, pedindo para ele cantar essa música. Se foi por isso ou não, eu não sei. O fato é que a primeira música que ele cantou quando começou o show dele no intervalo foi a dita da música. Então, assim, de novo, uma forma de você levar o nome do teu produto, do teu cliente para cima, utilizando um fato, algo que está acontecendo no mundo. Vamos dar uma olhada como é que eles fizeram isso. The NFL just announced that Bad Bunny is headlining the Super Bowl. When the world's biggest artists took the biggest stage in music, one question was everywhere. Where'd stop? What song they... What songs will he play? The halftime show lasts less than 15 minutes. With a hitmaker like Bad Bunny, predicting the set list was almost impossible. Place my bets on La Mudanza. Monaco is a heavy contender. But while everyone was guessing, Uva, a Puerto Rican delivery app, had one thing their big competitors couldn't buy. Our name is in Titi Me Preguntó. Not once, not twice, 3 Uva fucking times. So to launch the new app, we did the obvious thing. Hi, I'm Uva's lawyer. Nah, we didn't sue him. We turned that coincidence into our Super Bowl ad. If the world's #1 artist says Uva live at the big game, the app will turn into a $1 store until the show ends. We sent all our users the deal and gave them one job: make it happen. Chinchín, le va a dar a pide que cante. Ahí vas a entrar directamente a la promoción y le vas a dar pide que cante. Tienes 2 opciones, puedes subir una historia de Instagram o hacerlo por X. Tienes que solamente taguear al artista y taguear a Pide Uva. Cuando ese artista cante Uva, Uva Bombón, Uva va a abrir una tienda con un menú de todos tus favoritos a peso. And let's face it, Uva isn't even in the chorus, but in a part that's easy to cut out. We needed a miracle to turn one word in a song into a whole campaign. And then the day arrived. Oh, wait, that's Titi Me Preguntó. Is he actually gonna say it? Everyone sang our ad without even knowing it. When the world's #1 artist said our name, we delivered. Case closed. Então, gente, assim, de novo, assim, cara,
Cara, a gente sempre fala tanto de hackear isso, hackear aquilo, mas assim, é prestar atenção. É prestar atenção no que está acontecendo, o que está sendo falado, onde que tem uma oportunidade. E, cara, sim, os caras apostaram. De novo, não sei. Sim, sim, de fato. Assim, não sei se ele cantou essa música por causa da encheção de saco do pessoal nas redes dele. Talvez nunca saberemos. O fato é que aconteceu e virou. E, cara, eu tenho certeza que a galera que foi lá e comentou, a galera tá com aquele sentimento de, poxa, eu participei de fazer isso acontecer. Então, assim, de novo, uma forma diferente de estar valorizando e fortalecendo o nome do cliente. Mas beleza, vamos lá. A gente viu um aqui que os caras fizeram uma produção maluca e transformaram o negócio, colocaram o nome do cliente no meio de um karaokê. Esse aqui que existia uma música que falava o nome do aplicativo e eles aproveitaram. Mas assim, existiu... O próximo que eu vou mostrar para vocês também é nessa mesma correlação de trazer o nome do cliente para a primeira página. Porém, o que eles fizeram? Vamos pular a slide. Eu sempre perco aí. O que eles fizeram? Existe um time, os Jets, que são um time de hockey, e eles viram que existe um jogador lá, muito importante, que é o Kyle Connor, e as pessoas tratam ele como o cara é um ótimo jogador, e não é apenas o Kyle Connor, ele é o Kyle fucking Connor, sabe? E o pessoal apelidou ele de KFC. Poxa, o nome já está ali. Por que não o KFC aproveitar isso e transformar isso numa coisa maluca, assim? Tipo, aproveitou o apelido de um jogador e criou a partir disso um fato que acabou gerando uma parceria, cara, que virou uma outra coisa, virou decoração de loja, sabe? De novo, a gente está falando dos Jets, né? É um time de uma cidade. E assim como tem lá nos esportes americanos e canadenses, lá, quando tem a NHL, você tem os times da cidade. Então, foi pensado para aquela cidade, para aquela região, e para o KFC aumentar sua participação e sua força por lá. E, cara, foi genial o que eles fizeram. Vamos dar uma olhada aqui como que eles resolveram essa história.
É isso que eu digo e repito, assim, é prestar atenção no que está acontecendo no mundo ao nosso redor e onde estão as oportunidades. Porque, cara, e assim, eles abraçaram, tem um palavrão no meio, cara, os caras abraçaram, porque você está abraçando a cultura do time, você está abraçando o jeito que o torcedor fala. Ai, poxa, eu vou colocar minha marca misturada. Cara, vai, porque daí você está fazendo parte. Se você quer fazer parte, você vai ter que fazer parte do jeito que as pessoas fazem parte. E aí você vai ter que deixar, tipo, aquele rigor, o pudor da marca um pouco de lado e pensar no quanto que você quer ser próximo, de fato, quanto você quer estar do lado das pessoas. E elas te verem como um parceiro, como, poxa, eles fazem parte da minha paixão. Fiquei errado. Já que a gente está falando de esporte, vamos falar uma outra coisinha de esporte. Aqui é um time lá da Polônia, e é uma ideia da VML, que eles, cara, aqui uma coisa muito, tipo, às vezes a gente tá com esse aqui eu coloquei como Creative Commerce, mas eles também estavam no uso criativo de dados. Gente, para você entrar em qualquer estádio hoje, existe biometria, nome, RG, tipo sanguíneo, sabe? Se você é canhoto, cara, tem um monte de informação tua para você entrar num estádio. Geralmente, isso só serve caso você faça alguma besteira no estádio, a polícia te achar. Mas os dados estão lá. Esse é o fato. E como que eles podem utilizar esses dados de uma forma mais esperta, de uma forma mais inteligente, para mostrar o quão próximo eles estão da torcida. Isso aqui foi uma coisa muito legal, assim. Eles começaram a trazer alguns dados muito interessantes. Vamos pensar. E digamos que a Dani seja atleticana e toda vez que ela vai no estádio, o time tem 75% de chance de vitória. Você descobre que todas as vezes que ela foi, 75% das vezes o time ganhou. Sabe? Opa, ela começa a ser um amuletinho. E se você começa a trazer isso em larga escala, diversas coisas, diversas informações, e você coloca o torcedor em se enxergando, pô, gremista, Dani, pelo amor de Deus, não gosta de futebol, né? Você começa a trazer o torcedor para ele realmente ver que diferença que ele faz. E, claro, incentivar a torcida a ir, de fato, para o estádio. Vamos dar uma olhadinha aqui. When Wisła Kraków FC, one of Poland's great football legends, was relegated from the top division, the club's finances took a heavy hit. And suddenly, filling the stadium wasn't just important, it was existential. But we had something powerful on our side. Our fans. Fans who believe that luck is real, and their presence at the stadium can change everything on the pitch. So we turned this universal football superstition into something no club has ever created. Introducing Lucky Fan Index, the first statistic that measures how much luck each fan brings to Wisła Kraków FC. How? In Poland, all clubs are required by law to identify every fan entering the stadium. We cross-reference these historical attendance records with years of post-match stats, detailing every lucky or unlucky event during the game. Goals, missed goals, expected goals, lost goals, cards, injuries, and many more. And out of all that chaos comes a simple personal number, your very own Lucky Fan Index. Were you there when our youngest player scored twice in 130 seconds? You brought luck. Your index went up. Were you there when we suffered last-minute defeat? Unlucky. Your index fell big time. For the first time, fans could finally see how much their presence mattered. Lucky Fan Index is not just an entertainment idea. It's compliance database transformed into a commercial data platform. Boosting attendance, fan engagement, and revenue for the club. The luckiest fans earn VIP box upgrades because the best seats should belong to those who bring the most luck. The unluckiest get discounts at the fan shop to buy luckier merch. Fans were given a social tool to track and post their indexes. The football media loved it. But most importantly, our average attendance increased by 42% and is now the highest in the entire league.
Lucky Fan Index is so smart and so simple, every club should offer it for its fans. Claro que nossa, quero muito fazer algo nesse sentido, assim, porque, cara, assim, parece, nossa, tipo, o Power Ranger azul da complexidade. Mas, cara, os dados estão ali, é cruzamento de dados. E daí você transformar isso num índice e falar, cara, se você descobrir qual que é o teu índice de sorte, cara, é muito divertido isso, sabe? Falar, cara, poxa, eu não vou poder ir no jogo do meu time. Cara, o time perdeu. Fala, cara, a culpa é tua, mano. Pô, você tem lá 78% do teu índice de sorte, você não foi, é uma irresponsabilidade sua. Ou seja, se eu que sou eu só assisto o jogo do meu time com a minha camiseta de 1992, porque ela é minha camiseta da sorte, e outro dia, quando eu assisti 100, o time empatou e eu falei, cara, a culpa foi minha. Imagine se você tem um negócio oficial dizendo qual que é o teu índice de sorte. É muito interessante isso, e é um uso muito esperto de dados que estão ali. Vamos lá, apertei errado aqui de novo. Indo mais rapidinho aqui, eu tenho mais 2 aqui para te mostrar, antes de eu entregar o volante para a Ana. Esse case aqui, ele é do Peru. Cara, ele ganhou muito prêmio. Ele ganhou também aqui o Creative Use of Data, ele ganhou o Grand Prix, mas ele ganhou, além desse, mais 12. Sinceramente, e vocês vão assistir, ele pega um problema que existe no Peru, e existe no Brasil também, e eles tentam montar uma forma de conviver com esse problema. Não é uma solução para o problema, é uma forma de convivência. Eu achei ele extremamente premiado, na minha opinião, talvez até premiado demais, dado o que ele realmente entrega. Mas ainda é o olhar à realidade no qual você vive, no qual o teu consumidor vive, e se adequar a ela. Então, o jeito que eles se adequaram, vocês vão ver aqui, na verdade, eles estão falando sobre criminalidade, mostra uma marca. Geralmente a gente está acostumado a ver marcas querendo mudar o cenário. Existe um problema universal, um problema grande, e a marca tenta aparecer como algo que tenta mudar essa situação. Aqui eles não tentaram mudar a situação, eles tentaram se adequar à situação. Quer ver? Vamos assistir. In Peru, more than 4,000 phones are stolen every day. Criminals only need minutes to unlock the phones and drain bank accounts through the banking apps on the device. That's why every bank has a free emergency line to call and shut down cards instantly. But the question is, how do you call your bank to block your account when you no longer have your phone? BCP, the largest bank in Peru, presents SOS POS. Urgency? What we did was very simple. We created an API front that allows connecting the FOS terminals, the bank's APIs, to perform these blocks. If your phone is stolen, go to the nearest store, enter your ID, and PIN on the POS keypad. And done. Bank accounts blocked. We identified the areas with the highest robbery rates and placed more than 17 in-sash diesel blocking points to make sure that every POS is less than 2 minutes away. Victor, you won't need a cell phone to block your cards. From a fast lock your cards, indeed. In warehouses, hardware stores, pharmacies, and many more places. At BCP, we are committed to activating more than 120,000 blocking points during 2026.
security. People need the most, SOS. Então, e aí eu coloco aquela questão, né? Nem sempre a solução, que tipo, uma solução, que nem eu falei, é um case de 13 leões, tá? Nem sempre a marca precisa pensar, como que eu vou mudar o mundo e revolucionar, quero mudar o planeta e salvar as algas do fundo do mar. Inclusive tem um case sobre isso, tá? Que foi premiado também. Às vezes é como se adequar à realidade, sabe? A realidade é essa, é isso que acontece. Como que eu posso estar ao lado das pessoas e trazer um pouco de tranquilidade em relação a isso? E, por fim, continuando falando de criminalidade, nós temos o do Kit Kat, que também teve aqui foi GP em PR, e teve mais 9, que também aconteceu uma coisa semelhante. Um grande carregamento de Kit Kat foi roubado. E falou assim, cara, como que o Kit Kat aproveitou? E foi vésperas de Páscoa, assim, foi meio caótico, assim. Como que eles pegaram esse grande acontecimento e transformaram numa grande, cara, quase uma caça ao tesouro, assim, sabe? O negócio tomou uma proporção tão interessante, tão legal, de novo, pensando num acontecimento que eles reverberaram de uma outra forma, que eu falo, cara, se bobear, eles mesmos, cara, contrataram os ladrões para poder roubar a carga, sabe? Porque deu muito certo. Então, vamos dar uma assistida e ver como que eles pegaram um fato negativo que aconteceu para a marca e transformaram numa superação interessante. Vamos. A major chocolate heist. A theft that is getting worldwide attention. A truck full of chocolate bars has disappeared. Feels like the premise of a heist movie written by a fourth grader or Willy Wonka. Call it the Great Kit Kat Heist. It has blown up all over social media. Well, the whole internet is buzzing right now trying to figure out if this is real, and thousands of memes are going viral. Kit Kat. Kit Kat. Kit Kat is like owning the whole story. This morning, Kit Kat wants candy lovers to give them a break and help them track down stolen candy bars. The company's created a stolen Kit Kat tracker. Stolen Kit Kat tracker. Stolen Kit Kat Stolen candy tracker. To scan barcodes to help them find the stolen chocolate. You can check by entering the 8-digit batch number on the back of your candy bar to determine if your bar is from that missing batch. This Kit Kat wasn't stolen. Keep searching and help us widen the search by sharing. They turned a problem into participation. That's a creative way to catch them. What started as a crime story just turned into one of the most genius marketing moments. You got people checking their candy, posting it online, news covering it, social media running wild, and you can't buy that kind of engagement. There are people who are actually shopping right now for chocolate, and that is a recipe for marketing that actually moves the needle. E aí eu pergunto para vocês, quantas promoções a gente já viu na vida desse negócio? Ah, pegue o código de barras e coloque aqui, concorra a R$1 zilhão e uma viagem para Bósnia e Herzegovina, sabe? Cara, às vezes o que a pessoa só quer, ela não quer só isso, às vezes ela só quer participar de alguma coisa. E aqui o que eles transformaram foi uma grande caça ao tesouro para você descobrir se o Kit Kat que você comprou era um dos roubados ou não. Então, de novo, prestar atenção ao que está acontecendo e mostrar que você entendeu e faz parte. E agora eu passo o volante para minha querida Ana. Por favor. Oi, gente, tudo bem?
Eu sou a Ana Severino, para quem não me conhece, eu lidero a área de planejamento da House Cricket, e aí eu trouxe 3 cases, e 2 deles, os primeiros, são parecidos com uma questão que o White trouxe aqui do Kit Kat, que eles falam sobre newsjacking. O que é newsjacking? É você pegar uma carona rápida em algum acontecimento, alguma notícia que aconteceu ali externa, e surfar nessa onda para promover seu produto, sua marca. E por que o nome é newsjacking, né? O jacking vem de hijacking, que é sequestrar em inglês, né? Então você sequestra essa notícia, esse acontecimento, e faz uso disso. Eles fizeram isso com o roubo do Kit Kat, né? Putz, já que aconteceu isso aqui, vamos ver como que a gente potencializa e transforma isso em algo que promova a marca. Eu vou apresentar de uma forma um pouco diferente. Eu vou dar só o contexto do rolê, aí a gente assiste e depois eu comento, que eu quero que vocês estejam na mesma página que eu para a gente comentar, ter visto o vídeo antes. Então, a gente vai começar com esse case aqui. O que aconteceu aqui? Lembram há um ano, mais ou menos, quando o Trump começou com aqueles tarifaços, a guerra tarifária, começou com aqueles pronunciamentos que ele segurava uma plaquinha dizendo quantos por cento cada país ia ter que pagar de imposto? Então, o contexto é esse. Foi naquele momento que aconteceu isso, e aí vocês vão ver o case e depois eu comento. Tonight, Donald Trump's trade war against Canada. The shockwaves from Donald Trump's latest tariffs. Canada, by the way, we're going to charge them 46% tariff. My fellow Americans, this is Liberation Day. Because Trump is, I'm sorry to say, an ass. Remote places like the Heard and McDonald Islands. And they are near Antarctica and home to many penguins, but no people. 0 human inhabitants. They do have a lot of penguins. A trade war with a remote island of penguins. Welcome to the protest March of the Penguins. They are flightless, but they are certainly not voiceless. Então, sim, ele anunciou naquele momento que a ilhas Heard McDonald iam ter uma tarifa de 10%. E na ilha não tinha um ser humano, só tinha pinguim, né? E nesse momento, um dos países que estava mais puto com o rolê era o Canadá, porque tinha uma taxação, ia ter maior impacto e tal. E aí, diante disso, assim, você vai só criticar, fazer meme, xingar, né, o Trump também, mas o pessoal da Penguins International falou, cara, vamos surfar nessa onda, né? E aí eles fizeram esse anúncio, e bem na época, isso aconteceu bem na época da marcha migratória, inclusive tem um filme bem famoso que fala sobre essa marcha migratória dos pinguins, que é quando eles mudam de lugar para reprodução e tal. Então eles fizeram como se fosse o march de protesto, né? Tipo Civil Rights March ou Marcha da Maconha, né, que você usa marcha para protesto. E, por exemplo, eles fizeram uma live no YouTube, como se estivessem fazendo uma live de um protesto dos pinguinzinhos fazendo a marcha migratória, né? E aí promovendo essa Penguins International,
que sempre precisa de dinheiro, sempre está buscando, né, investimento para proteger os pinguins. Então, foi incrível, né? Eles conseguiram surfar nessa onda, ter uma visibilidade enorme para a causa dos pinguins. Um dos resultados ali foi 1,3 bilhão de earned media, né? Que é a mídia espontânea. Até um ponto interessante que eu trouxe aqui, que até eu fui pesquisar para poder falar com propriedade aqui para vocês. O earned media, como que eles calculam, né? Porque, assim, o que é a mídia espontânea? Você olha quantas vezes apareceu aquela notícia na internet, em vários, né? Tem empresas especializadas que fazem isso, então elas monitoram isso, e aí depois você faz um cálculo que eles chamam de Advertising Value Equivalence, que é quanto que aquilo teria custado se você fosse pagar, né? Então, imagina, eles teria custado 1,3 bilhão de mídia para a causa dos pinguins, uma coisa que a Penguins International jamais teria, né? Então, olha, foi uma super surfada ali na questão do tarifaço do Trump. A próxima, também, eu vou dar só o contexto, a gente assiste, depois eu comento. Então, imagine o seguinte, uma cidadezinha que se chama Bergsing, na Alemanha, bem pequenininha, uma rede de loja de supermercado, que é a Penny, que é uma loja super grande na Europa, o lugar que eles são mais fortes é na Alemanha, só na Alemanha tem 2.150 lojas da Penny. E uma merda aconteceu lá. Sim, uma merda, a gente vai ver e eu já vou explicar. Sarah thought for one supermarket in Bavaria, which was literally overrun. What started as a normal Monday quickly turned into mayhem when 50 sheep flocked in. A cashier tried to stop them. Penny reacted incredibly quickly, and that's exactly what makes it so good. Right away, they even changed their profile picture. We found the shepherd. You stand there totally stunned. I've never seen that before. They've shit all over everything. The sheep are now everywhere, on wanted posters and social posts, quirky puns included. This supermarket announced it's going to provide the sheep with a year's worth of free food. A really funny story. Sheep Sense. That's now the store's official name. Suddenly, half the world knew Germany's fluffiest supermarket. Some sheep decided to go. A cashier tried to stop them. It seems it pays to follow the herd. Bonitinho, né? Então, né, todo mundo sabe que a gente fala em inglês shit happens, né? Aí nesse caso ficou shit happens, e elas realmente fizeram cocô na loja inteira. E essas 50 ovelhinhas, elas faziam parte de um rebanho de 700 ovelhas. Imagina, uma cidadezinha do interior. E elas fugiram e elas entraram de verdade no mercado. E a sacada foi, gente, filmaram, né? Imagina 50 ovelhas entrando no mercado, fazendo cocô por tudo e tal. Então, olha que interessante, que bacana que eles surfaram na onda, e aquilo foi aumentando, reverberando. Eles mandaram um influencer lá fingindo que estavam fazendo uma cobertura para entender o mistério das ovelhas. Surfaram legal na onda, tanto que esse teve 30 milhões de euros em earned media, imagina, né? E se falou no jornal e tudo, então foi uma super... Ali da mudança do nome, é uma coisa muito alemã específica. Eu fui pesquisar para tentar explicar aqui, mas achei meio confuso. Mas eles mudaram o nome para algum termo em alemão, assim, que é o shit happens em inglês, sabe? O shit happens.
Então, eles surfaram legal na onda e ganharam bastante visibilidade com isso. E, por fim, esse aqui não é de newsjacking, mas é de transformar um problema de produto em algo que se torne positivo para a marca. Então, só dando contexto, as pessoas começaram a reclamar que o gosto do amendoim do M&M estava ruim. Estava estranho a textura, começaram no Reddit, assim, bombar e reclamando disso. Aí a gente vai ver o que o M&M fez e aí depois a gente comenta. M&M's, America's biggest peanut candy, had a problem. Complaints about a rancid flavor were piling up on Reddit faster than ever. Turns out, the problem was even bigger than the candy itself. Farmers growing peanut plants are facing new challenges in this warming climate. Drought, extreme weather, and disease threatened the very existence of peanuts as we know them. Instead of apologizing to Redditors, we did the unthinkable. We reimagined the peanut. In partnership with the University of Georgia, M&M's has developed a biological blueprint for growing new peanut varieties better able to withstand the hazards of a changing climate. We mapped 2.5 billion base pairs of peanut DNA so we can create better varieties. The peanut blueprint let us develop targeted varieties for different challenges so peanuts stay fresher for longer. From the peanut lab to the farm to every peanut M&M. Now that 100% of M&M's use this new peanut, it was time to bring back those who started it all. We tracked down Redditors who complained about the peanut taste back then and invited them back to try the new peanut M&M's. Hi, I'm Dan. I'm a Redditor. A while back, I posted a comment about peanut M&Ms and how they tasted really stale. M&Ms reached out to me on Reddit and brought me to New York to try the new M&M. So these are the new ones, huh? This is a climate change peanut? It's pretty good. We invited other brands, making our work open source, so even our competitors could put it to use. And engaged consumers through a documentary about the future of peanuts. The genetics of all of the peanuts in the world is derived just from 2 plants. Scientists are hard at work trying to develop a peanut within peanuts. Protect the Peanut is bigger than M&M's. Brands around the world are already putting these peanuts to work. If I wrote a new comment today, I'd say these are awesome, guys. Então, a cultura do amendoim ela é muito frágil às mudanças climáticas, né, que a gente sabe que estão acontecendo aí. Então, quando eles forem investigar, putz, por que o amendoim, e como é que o M&M de amendoim vai ter um amendoim ruim dentro, né? Ferra realmente o produto. E aí eles foram investigar e fizeram, né, uma parceria com o Instituto de Pesquisa que já estava olhando para isso, até eu e o White a gente comentou isso, eu falei, o M&M safado, né? Já estava sendo feito esse estudo, mas safado entre aspas, porque eles foram lá, fizeram uma parceria, divulgaram, imagina, teve 90% menos de reclamação, né? E ainda fizeram um open source, que eu achei bem bacana, que dividiu com as outras marcas e com o resto da indústria que trabalha com alimento de amendoim. Então, você vê, né, uma forma de ver um problema de produto e levar ele, né, eles podiam ter, tanto que no começo do vídeo ele fala isso, né, eles fingem que estão começando a escrever, I'm sorry, vamos rever, tal, eles, não vamos fazer isso, vamos além, né, vamos entender o produto. Então, achei super bacana essa questão. E aí, agora, para fechar, o White vai voltar ali com um recap de uma polêmica do ano passado. Esse case do M&M, a gente conversou muito, a gente atendia até um tempo atrás uma empresa que faz sementes para o agro, né? E a gente falou, cara, o que os caras pegaram o que essa empresa fazia no dia a dia e empacotaram de uma forma linda. Então, assim, empresas que trabalham com aperfeiçoamento genético de sementes, seja para um clima mais úmido, mais árido, mais isso, mais aquilo, isso já existe, já acontece. Só que eles empacotaram de uma forma que pareceu incrível, assim. Bom, gente, mas aqui, falando aqui sobre o nosso enganes que aconteceu ano passado, né?
que a gente trouxe vários cases, inclusive o Brasil foi destaque, né? Se dá para dizer assim, nessa situação, com cases que tinham uma verdade só deles, né? Para não dizer outra coisa. Como que ficou esse ano, né? Essa era uma grande dúvida do que ia acontecer. Até o momento, a gente não surgiu nenhuma polêmica, mas aconteceram algumas coisas que são dignas de nota. Por exemplo, teve uma queda existiram novas regras. Então, agora, para se inscrever um case em Cannes, precisa de uma assinatura tanto do responsável, do líder da agência, quanto também do cliente. E punições bem severas, assim. E isso causou uma queda de 25% do número de inscritos. Então, de novo, eu penso, cara, 25% de queda de inscritos. E o que é pior, 41% de queda de cases brasileiros. Aí eu sempre pergunto uma coisa, né? O que será que são esses 41%? Será que é mais difícil conseguir com que o cliente assine como uma corresponsabilidade do case? Ou será que esses 41% eram cases mais fictícios, assim, né? Então, essa foi uma ação que Cannes tomou devido às polêmicas que aconteceram ano passado e trouxe esse reflexo já esse ano. Então, não sei onde que isso vai levar. A queda de 41% no Brasil, eu vejo, putz, cara, eu achei muito chateante isso. Porque, assim, dá muito a sensação que a gente tinha muito case fake, tá? Sendo inscrito. Mas, devido às polêmicas, essas foram as ações que o festival tomou, que eu acho que deram uma limpada em muita coisa que era de mentirinha. E é isso, pessoal, que a gente trouxe para dividir com vocês. Beleza? Valeu, obrigado pela atenção, obrigado pela participação e estamos por aí. Valeu?